Existe uma descoberta que pode realmente mudar a sua vida, que realmente pode fazer você se livrar um pouco desse seu sofrimento, um pouco da tristeza, um pouco da ansiedade. Essa descoberta pode parecer até óbvia para algumas pessoas, ou até mesmo um papo de maluco, mas com certeza ela faz diferença na nossa vida quando a gente percebe que nós não somos os nossos pensamentos. A grande descoberta que eu vim trazer aqui para vocês hoje é que você não é os seus pensamentos. É claro que a gente não é os nossos pensamentos, já que os nossos pensamentos vêm da gente, mas também é verdade que de uma certa forma a gente nunca está consciente dos nossos próprios pensamentos. Então, por que essa descoberta seria interessante? Fica aqui comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar a importância do porquê você tem que lembrar e relembrar todos os dias de que você não é um simples pensamento. Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês. Espero que você, seguindo seu coração, escolha me ouvir também. Meu nome é David Freitas, eu sou um entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. Minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Eu sei que pode parecer um papo meio doido, ficar falando que a gente não é os nossos pensamentos, que a gente não é a nossa mente. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, mas você não deu muita bola. Até porque parece um papo meio doido ou um papo meio óbvio demais, já que todo mundo sabe que a gente não é os nossos pensamentos, a gente é que cria eles. Só que também é uma verdade de que quase o tempo todo a gente está pensando. E a gente não tem nem a mínima consciência de onde está vindo esses pensamentos. Às vezes a gente não tem nenhum controle desses pensamentos. A gente pensa excessivamente, às vezes deita na cama, quer dormir, mas a mente não para. E aí fica naquele loop infinito de informações que vêm, que vão e que em nenhum momento param. Então, também é verdade de que, embora não seja a gente o pensamento, a gente não tem o mínimo controle sobre ele, porque o pensamento sempre vem e sempre vai. E parece que a gente não tem o mínimo controle, parece que ele até mesmo é o senhor da nossa vida. No estado em que todos nós estamos, de uma mente extremamente ansiosa e estressada, acaba que os nossos pensamentos são o que conduzem a nossa vida. Ou seja, ao contrário da gente usar os pensamentos, a mente, o racional, como ferramenta para poder nos ajudar nessa vida, o que acontece na verdade é o contrário, ou seja, são os pensamentos que guiam a gente. Então, se a gente está ali conversando com alguém e de repente vem um pensamento falando pra gente falar determinada coisa, a gente nem chega a refletir, a gente já vai e fala sem nem pensar. Se a gente tá andando na rua e de repente vem um pensamento pra gente fazer determinada coisa, pra gente ir em determinado local, pra gente falar com determinada pessoa, às vezes a gente nem reflete, já vai seguindo os pensamentos de forma automática. Então o que aconteceu na nossa vida é que os pensamentos se tornaram os nossos reis. Eles que têm o poder sobre a gente e não o contrário, assim como deveria ser. Porque era pra gente ser o senhor da nossa própria vida, nós sermos os reis da própria vida, comandar a nossa vida e usar a mente como uma ferramenta para conduzir a nossa vida. Só que o que acontece com muitos de nós, e eu me incluo, é que a gente acaba deixando com que os pensamentos levem a gente para qualquer local. E se você tem um mínimo de percepção acerca dos seus pensamentos, ou se você já teve em algum momento da sua vida, você sabe que os pensamentos são completamente doidos. Uma hora você está pensando por um lado, outra hora você está pensando no contra. Sabe, a nossa mente é muito caótica, os nossos pensamentos são muito caóticos e muito aleatórios. São praticamente informações aleatórias que ficam o tempo todo sendo lançadas pra gente. E se a gente fica seguindo os nossos pensamentos de forma automática, a gente acaba fazendo coisas que a gente vai se arrepender mais tarde. Então, às vezes, a gente vai falar uma palavra que não é tão legal,
cometer alguma atitude mal pensada. A gente não vai fazer aquilo que a gente deveria fazer, porque a gente vai estar lá só no campo mental e não vai estar conseguindo entrar aqui na presença, vai fazer as coisas de forma automática, sem presença, não vai conseguir ficar feliz, não vai conseguir ter prazer nas coisas que faz, porque a gente está sendo conduzido pelo pensamento. E a mente, o pensamento, assim como dizia o Osho, é contraditória. Ela o tempo todo está pulando entre os polos. Uma hora você está ansioso, outra hora você está tranquilo. Uma hora você está muito eufórico, outra hora você está deprimido. Ela acaba guiando a gente sempre pro polo, sempre pro oposto. Então a gente está sempre nessa sinuca de bico, a gente está sempre fazendo ações e falando coisas contraditórias, porque a nossa mente é contraditória. E por que eu quis trazer aqui para vocês essa descoberta, essa frase, essa menção de que a gente não é os nossos pensamentos? Porque embora isso seja até comum pra gente, a gente esquece desse fato, a gente não tem consciência disso, a gente só tem informação. Porque a maioria do tempo a gente não está presente. E a maioria do tempo a gente acredita que tudo que os nossos pensamentos falam é verdade. Então se a gente tá lá com o nosso amigo Joãozinho ou com a nossa amiga Maria e de repente vem um pensamento na nossa cabeça de que na verdade eles são falsos, de que na verdade eles não gostam da gente, que ninguém gosta da gente, em vez da gente indagar de onde está vindo aquele pensamento, em vez da gente não se deixar levar por esses pensamentos aleatórios que vêm, na verdade a gente acaba acreditando. E aí vem um pensamento falando que talvez o Joãozinho não goste muito da gente, e a gente já sente que aquilo é verdade, já começa a ficar triste, já se sente rejeitado, e vai criando essa auto-rejeição na nossa vida. Então é muito problemático quando a gente não tem essa consciência, quando a gente não consegue ser de uma certa forma conscientes dos nossos pensamentos. Porque qualquer que seja o pensamento que passe pela minha cabeça, eu vou acreditar que é verdade, seja ele qual for. E aí eu vou estar sempre num drama na minha vida, porque nunca vai estar nada perfeito, sempre vai ter algum problema, sempre vai ter alguma desavença, sempre eu vou entender as coisas erradas, porque a mente ela só vai jogando informações. Ela é ótima para colecionar informações, para colecionar conhecimento. Ela é ótima para a gente poder ter uma base de dados para a gente acessar quando a gente precisa. Só que o tempo todo essas informações estão sendo jorradas na nossa cabeça, na nossa mente. O tempo todo a gente está recebendo essas informações aleatórias. E se a gente não tem o mínimo de consciência sobre os pensamentos, se a gente não tem a consciência de que a gente não é os pensamentos, a gente pensa que tudo que os pensamentos dizem são verdade. E que tudo que os pensamentos dizem é o que a gente acredita ser verdade. Eu acho que essa é uma das maiores descobertas que eu já fiz sobre autoconhecimento. Você perceber que às vezes uma coisa que você pensa não tem nada a ver com o que você está sentindo. Então às vezes você está numa situação específica e vem um pensamento na sua cabeça nada a ver, como por exemplo esse de que o Joãozinho não gosta de você. Só que na verdade, se você percebe um pouco o que você está sentindo aqui no campo emocional, você se sente confortável com aquela pessoa, você sente confiança naquela pessoa, você sabe que aquela pessoa gosta de você. Mas aqui no campo mental aparece esse pensamento assim meio contraditório, meio polêmico. E aí não é exatamente aquilo que você está pensando. Você está sentindo completamente o contrário, mas o pensamento simplesmente veio e você não sabe de onde. Da mesma forma, isso acontece quando, por exemplo, a gente está muito bravo. Provavelmente já aconteceu com você em algum momento onde você estava muito bravo, onde você estava muito chateado. E aí, simplesmente, você foi jogando palavras, falando coisas que você nem mesmo acreditava que eram verdade, coisas que você nem se preocupava, nem eram questões para você, que você nem achava que é verdade, mas ali na hora da raiva, na hora da chateação, você foi jogando essas informações. E depois você parou para pensar assim, opa, mas eu não acho isso, foi da boca para fora. É muito comum na nossa vida a gente acabar levando os pensamentos a sério demais. E na verdade, o que a gente tem que fazer não é levar os pensamentos a sério, é levar eles na brincadeira. É claro que os pensamentos são importantes, que o racional é importante, eles nos ajudam muito durante o dia, durante a nossa vida. Só que a gente tem que saber usá-los como ferramenta e não deixar que eles nos façam de subalternos, de subordinados. Porque se a gente ficar o tempo todo sendo levado por pensamentos, a gente vai acabar falando coisas
e cometendo atitudes que não tem nada a ver com o que a gente está sentindo aqui dentro. Porque a gente está seguindo uma coisa que é caótica. A gente seguir a nossa mente é como se a gente estivesse seguindo vozes de várias pessoas ao mesmo tempo. Então, enquanto uma está dizendo para você ir para a direita, tem uma outra dizendo para você ir para a esquerda, uma outra dizendo para você voltar para trás, a outra dizendo para você ficar parado. Então, quando a gente está seguindo a mente, a gente está dividido, a gente está em cisão, porque a gente tá, é como se a gente estivesse seguindo vozes de várias pessoas diferentes. Então a gente nunca faz nada por inteiro, a gente nunca faz algo de verdade, porque a gente sempre está dividido. Ao mesmo tempo que a gente quer fazer uma coisa, a gente tem um lado contra, a gente quer ficar com uma pessoa, estabelecer um relacionamento com alguém, e ao mesmo tempo a gente tem medo, a gente não quer, a gente gosta de um novo emprego, quer um novo emprego, mas ao mesmo tempo a gente tem medo da aventura, do novo, do começo, da instabilidade, da insegurança. Então por que é tão importante a gente lembrar que a gente não é os nossos pensamentos? Porque nos momentos onde a gente receber um pensamento de raiva, um pensamento pra gente fofocar sobre a vida alheia, um pensamento sobre a gente falar uma coisa que vai machucar a outra pessoa, em momentos onde a gente vai ser convidado a fazer mal a alguém, a gente vai ter a reflexão de entender de onde aquilo está vindo e se aquilo realmente faz sentido, se aquilo realmente vale a pena. Isso é o maior benefício que você pode ganhar tendo essa descoberta na sua vida, entendendo que você não é os seus pensamentos. É que no momento onde você receber um pensamento, onde você tiver um impulso de xingar alguém, de falar mal para alguém, de menosprezar alguém, de julgar alguém, você vai ser alertado, a sua consciência vai vir à tona e você vai dizer: peraí, não é isso que eu penso, eu não acredito nisso. E o pensamento vai embora. Só que a gente acaba levando os pensamentos a sério demais. E aí a gente acaba muito ansioso, muito triste, muito raivoso, muito estressado. Porque os pensamentos, eles não têm um limite. A gente pode ficar pensando o dia inteiro e a gente nunca descansa. A gente está sempre cansado mentalmente. Porque a gente não consegue ser uma testemunha dos pensamentos. A gente não consegue cortar a identificação que a gente criou com os pensamentos. A gente acha que tudo que o pensamento diz é verdade e que a gente acha que tudo que o pensamento diz é o que a gente realmente acredita. Só que na verdade isso não é verdade. O que a gente deve fazer, assim como eu já li num livro do Osho, mencionando ele aqui no vídeo outra vez, é que os pensamentos são como uma ave que pousa numa montanha. A ave, ela não se torna a montanha quando ela pousa nela. É necessário que a montanha saiba deixar a ave pousar e deixar a ave também ir embora quando chegar o momento dela. E os pensamentos são como essa ave que pousa e que depois vai embora. Só que se a gente fica querendo agarrar o pensamento, se identificar com os pensamentos, essa ave não vai embora, esse pensamento não vai embora. E só vão chegar cada vez mais pensamentos e a gente vai chegar ao estado de cansaço mental muito grande. Então, como que a gente pode fazer para botar em prática essa informação, que às vezes é só intelectual na gente, de que a gente não é os nossos pensamentos, de que a gente pode testemunhar os nossos pensamentos? É aí que entra a bendita da meditação e a bendita da autoobservação, que é você observar a si mesmo. Porque se você consegue perceber um pensamento chegando, se você consegue perceber um sentimento, se você consegue perceber o momento que um pensamento chega na sua cabeça, ele vai embora. E se você consegue perceber o momento que você está com raiva, o momento que você está com tristeza, significa que você não é o seu pensamento e significa que você não é o seu sentimento, a sua emoção. Então é isso que você tem que fazer. Treinar a autoobservação, treinar a si mesmo a ser um observador, a observar os seus campos emocionais, a observar os seus campos mentais, a não se identificar com qualquer pensamento que vem. Então o pensamento ele vai vir na sua cabeça e, ao contrário de você ir seguindo ele de forma automática, você conseguir deixar com que ele vá embora. Você não fica alimentando o pensamento, juntando aquele pensamento no outro, costurando um pensamento atrás do outro. Você deixa ele simplesmente ir embora. Você ignora o pensamento.
Você não dá bola, você não dá comidinha pro pensamento, você deixa ele ir embora. E quando você começa a fazer isso na sua vida, no seu dia a dia, você vai perceber que em momentos onde você ficaria estressado, momentos onde você ficaria chateado antigamente, você já não fica mais. Porque agora você entende que o que causava a sua chateação, a sua raiva, era simplesmente um pensamento que desencadeava uma emoção em você. Então já vinha um pensamento e automaticamente, como você não tinha consciência, você já sentia uma emoção, um sentimento. Então, como te faltava autorreflexão, você acabava sendo uma massa de manobra dos seus próprios pensamentos. Então já vinha um pensamento de raiva, você já se conectava com a raiva e em 2 segundos você já estava com raiva. Já vinha um pensamento de inferioridade, em 2 segundos você já estava se sentindo inferior. Então você não tinha um controle sobre o seu emocional, porque você não tinha a mínima observação sobre os seus pensamentos. Para quem quer entender um pouco mais como funciona esse estado de presença, esse estado de ser uma testemunha sobre si mesmo, eu recomendo muito um livro do Osho chamado Consciência, que é o que mais vai dar para você entender sobre essa presença que transcende o pensamento. Para quem gosta também, eu já ouviu falar, Eckhart Tolle tem um ótimo livro chamado O Poder do Agora. Ele também é muito interessante, eu já cheguei a ler tanto esses 2 livros. E com esses 2 livros você consegue entender o que é você ser uma testemunha de si mesmo e não ficar criando identificação com pensamento, com sentimento à toa. Se você não conseguir ler os livros ou não tiver acesso aos livros por algum determinado motivo, tem alguns vídeos aqui no YouTube do Osho, do Eckhart Tolle, que você pode acessar, só escrever o nome deles, eu vou deixar o nome dos 2 aqui embaixo. Então você pode pesquisar. Até nas palestras que eles dão, você consegue entender de uma forma bem prática. E às vezes você não vai entender muito intelectualmente o que eles estão falando, mas se você estiver presente enquanto eles estiverem falando, você vai conseguir entender aqui pela via do coração. E aprender como observar a si mesmo, a como estar realmente presente na sua vida diária, a como de verdade pôr em prática essa descoberta de que você não é os pensamentos. Então esse é o vídeo, pessoal, espero que tenham gostado. Lembre-se aqui, por favor, de se inscrever no canal, de deixar um like e um comentário para esse conteúdo que nós criamos juntos aqui ele cresça e ele possa ser recomendado a mais pessoas. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos e muito obrigado por me assistir até aqui.